Salve família! Hoje vamos falar sobre sono polifásico. Vamos falar especificamente sobre inércia do sono. O desafio, né, que a gente enfrenta quando a gente tenta fazer o sono polifásico. E por que é relevante falar sobre isso? Eu quero trazer algumas dicas do que fazer ou de como eu enfrento esse desafio. A inércia do sono é a única coisa que me faz assim errar, né, digamos assim, não conseguir manter uma consistência. O que é a inércia do sono? Antes de entender a inércia do sono, a gente precisa falar sobre o sono em si, entender como funciona o sono. O sono ele funciona através de ciclos, né? Algumas pessoas dizem que é 2 horas, tem gente que diz que é 3 horas, isso varia um pouco, né? Mas é uma média de 2 a 3 horas, né? Depende também de pessoa para pessoa e tal. E como que funciona? Não se sabe tão bem assim, né? A ciência não sabe tão bem para que serve o sono. Ela está mapeando, já descobriu muita coisa, né? Mas ainda tem muita coisa que é um mistério ainda. Ainda não conseguimos criar pílulas e coisas para substituir o sono, né? Então a gente não conhece tão bem esse mecanismo. Mas o que a gente sabe até hoje, né? O sono ele serve para duas coisas, pelo menos, que é limpar toxinas do cérebro e renovar os hormônios, e regular os hormônios, tá? Então, para fazer esse processo, ele precisa que o corpo esteja em inércia, né? Ele não esteja se movimentando, não esteja fazendo nada, esteja totalmente relaxado. E para que isso aconteça, o cérebro ele dá comandos para o corpo. E isso acontece através de hormônios, né? Então, quando a gente começa a dormir, o corpo começa a mandar hormônios para que a gente permaneça dormindo, né? E para acordar, ele manda outros hormônios para que a gente acorde, tá? E quando a gente está fazendo sono polifásico, às vezes a gente quebra esse ciclo, né? E aí, em vez de acordar naquele momento que o corpo está pronto para acordar, a gente acorda naquele momento que o corpo ainda está com vários hormônios dizendo para que ele durma, né? Então a gente acorda nesse momento cheio de hormônios derrubando a gente para baixo, né? Então você vai perceber que em alguns momentos você vai acordar com muito mais sono do que quando você foi dormir. Aí você pensa, caramba, o que aconteceu aqui? Eu fui dormir, eu estava bem, agora eu acordo e estou péssimo. Isso é inércia do sono. Não quer dizer que o sono deu errado. Às vezes o sono dá errado, né? Mas isso é inércia do sono. A inércia do sono acontece muito quando você está na transição, quando está iniciando, tá? Mais pra frente ela vai diminuindo, mas ela ainda acontece, né? Você pode ser um praticante avançado, digamos assim, você pode ser um praticante de muito tempo de sono polifásico e ainda assim acordar com inércia do sono. O normal é que isso se dissolva, né? Que isso não aconteça muito ou não aconteça nunca, né? Então, quando a gente está mais avançado na prática do sono polifásico, a gente já acorda bem, já acorda disposto, às vezes acorda antes do alarme do celular, né? Mas às vezes a gente acorda muito para baixo, né? E o que fazer quando você acorda muito mal? Primeiro é lembrar que você está com inércia de sono. É muito difícil, porque o impulso é realmente da gente desmanhar, da gente ficar deitado e nem ouvir o celular ou não parar o celular, né? Então tentar lembrar naquele momento é muito difícil, mas naquele momento se você estiver muito para baixo, acordando muito para baixo, muito cansado, com muito sono, é lembrar que isso é inércia do sono, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é se levantar. Se levanta, dá um jeito de levantar. Uma coisa que eu tenho feito bastante, que tem funcionado, é deixar o celular longe. Deixar o celular em algum lugar que eu tenho que me levantar para desligar o celular. Porque aí eu já começo a movimentar o corpo, né, e já começo a mudar um pouco os hormônios. Acender a luz, né, ter bastante claridade no quarto é super importante. Então eu acho que o cenário ideal seria levantar, parar o celular e acender a luz e ficar de pé o máximo de tempo possível, né? A inércia do sono, ela dura por volta de 20 minutos a meia hora, né? Ela também pode durar umas horas se a gente não estiver bem, né? Mas o normal é que dure de 20 minutos a meia hora. Então é focar de ficar acordado por 20 minutos a meia hora. Então acordou, tá mal, tá cansado? Espera meia hora. Se você continuar mal, cansado, aí dorme mais um pouquinho. Mas espera por meia hora. Você vai ver que em meia hora que não vai ter passado. E faz todo o esforço possível para acordar e fazer algum movimento, algum exercício, para realmente o corpo ser forçado a mudar os hormônios que estão ali trabalhando, né? Então sair daquele cansaço, né? Então acordou, faz um polichinelo, corre, faz qualquer coisa para movimentar o corpo, para poder tirar aqueles hormônios que estão te derrubando, tá? Então vão acontecer muitas vezes, esperem por isso, contem com isso, vão acontecer muitas vezes em que você acorda muito mais cansado do que foi dormir. Isso não quer dizer que você está realmente cansado, isso pode ser só inércia do sono, tá? Então atentem-se a esse fato e aprendam aí a combater, digamos assim, a reagir à inércia do sono, tá bom? E se você tem alguma dica que queira trazer aí, se quiser falar como você trata, né, como você lida com a inércia do sono,
coloque no comentário que eu quero super ouvir, tá certo? Então é isso, gratidão.